chamamos ao palco a doutora Daniela Carvalho, administradora do Núcleo de Políticas e Regulação dos Transportes da TIS, keynote speaker para o tema As especificidades e necessidades dos territórios de baixa densidade e de ocupação dispersa. Muito boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Tenho aqui um desafio que é rapidamente tentando não exceder o tempo, fazer aqui uma breve introdução às especificidades e necessidades dos territórios de baixa densidade e nesta apresentação eu vou tentar focar um bocadinho o que são os desafios globais e sobretudo os desafios das zonas rurais e de baixa densidade, desafios e oportunidades, políticas e estratégias e dar também a conhecer alguns projetos e iniciativas que têm estado em curso. Os desafios globais, que todos nós conhecemos, são muitos. Estamos todos cada vez mais velhos, temos uma sociedade envelhecida. Uma baixa natalidade, portanto, somos cada vez menos. A população tem estado a decrescer. Todos somos confrontados com as situações climáticas extremas. Estamos sempre conectados, somos cada vez mais interventivos, mas também somos cada vez mais vulneráveis. O estarmos todos conectados levanta aqui um conjunto de questões de cibersegurança que não podem ser esquecidas. Mas quando olhamos para todas estas questões, este envelhecimento da população, a baixa natalidade, são desafios que ocorrem e são muito mais prementes nas zonas de baixa densidade. E isto levanta tem implicações ao nível da gestão eficaz da mobilidade. Por outro lado, também sabemos que estas são oportunidades para a economia verde, a transição e a dupla transição digital e ecológica que a Comissão tanto fala. O que é que estamos a falar? Quando estamos a falar de territórios de baixa densidade, e se olharmos à escala europeia, isto é um mapa de 2021, 83% da área da União Europeia são zonas rurais e de baixa densidade. Isto corresponde a um quarto, mas nestas áreas só está um quarto da população europeia. Em Portugal, em 2021, estávamos a falar de cerca de 23% da população. E eu ontem fui buscar já ao estudo da AMT um mapa. E é impressionante, tudo o que são a mancha azul são os territórios classificados como de baixa densidade. Estamos a falar de 165 municípios, a que se juntam outros 21 que não são áreas todas de baixa densidade, mas que também têm zonas em que, no conjunto destes 6 indicadores, resultam também em áreas de baixa densidade. E o que é que distingue todos estes territórios? Na verdade, todos nós queremos viajar de forma conveniente, segura, a um custo razoável. Mas também, para quem está em territórios de baixa densidade, muitas vezes isto tem que ser feito às contas de fazer as viagens em carro individual. Porque, apesar de termos os táxis, termos transportes públicos, em muitos sítios já termos o transporte flexível, elas nem sempre satisfazem as necessidades da população local. Basta pensar que em muito do nosso território nacional, quando estamos em épocas fora do período escolar, o transporte é quase inexistente. E, tanto, ao estarmos em baixa densidade ou estarmos mais longe, muitas destas viagens são muito mais distantes, obrigam a deslocar, a ter um esforço muito maior para fazer a viagem. E quando isto não acontece, acabamos por ter aqui problemas de exclusão social e maior risco de pobreza associados. Mas, por outro lado, se olharmos para estes territórios, também é onde estamos a ver um número crescente de projetos associados à inovação na produção agrícola, um setor do turismo a ganhar preponderância, e fomos ver, já temos em muitos dos territórios de baixa densidade e áreas rurais, o número de noites dormidas por visitante é já 3 vezes superior à dos territórios urbanos, e temos muitas dinâmicas associadas à própria transição digital e ecológica. Portanto, aquilo que nós queremos, no fundo, é tentar que este ciclo, que muitas vezes tem vindo a auto-perpetuar, possa reverter
e possa passar de um reforço negativo a um reforço positivo. E isto tem vindo a ser reconhecido e, de algum modo, a pandemia também favoreceu esta situação, alertou-nos muito mais para as zonas rurais e daí, quando olhamos para resultados do barómetro europeu, 8 em cada 10 diz-nos que aceita e quer promover uma maior intervenção e alocação do orçamento público a zonas rurais e de baixa densidade. Este barómetro é recente, é do fim de 2021. E onde é que nós nos diferimos da média europeia? E eu inicialmente aqui uma questão, mas não deu para pôr a questão online, que era, isto foi o que os cidadãos europeus e os cidadãos portugueses responderam. E, estranhamente, Portugal aparece com menos percentagem no setor dos transportes e, por inverso, refere muito mais o acesso à saúde, o acesso à educação e a disponibilidade de emprego como questões mais preponderantes. Portanto, a ideia que eu tinha tido inicialmente era aqui fazer ao contrário para perceber se quem está diretamente no setor também sentia que eram estas as questões mais preocupantes, mas pronto, ficamos com uma visão de que o transporte tem ali um peso forte, mas, comparativamente à média europeia, até temos outros problemas que sentimos mais prementes nos territórios de baixa densidade. E gostava de vos falar um bocadinho, porque falamos muitas vezes do conceito da pobreza energética e o conceito da pobreza nos transportes. Ele tem vindo a ser estudado, mas ainda não é tão desenvolvido e tão conhecido como o da pobreza energética. E o que é que falamos quando estamos a falar de pobreza no setor dos transportes? Uma pessoa, se não conseguir satisfazer pelo menos uma das seguintes condições, pode estar numa situação de pobreza nos transportes. Se não tem opções de transporte disponíveis que estejam ajustadas à sua condição física ou mental, que não consigam chegar ao destino que pretendem para as suas atividades diárias, os recursos económicos necessários para o agregado familiar colocam abaixo do limiar da pobreza, ou despender um tempo de viagem excessivo, ou que tenham problemas de questões perigosas, inseguras ou de insegurança nos próprios transportes. E neste conjunto das 5 variáveis costuma-se falar do conceito da pobreza nos transportes. Nós, em 2019, desenvolvemos um projeto europeu, que era o iReach, que olhava para um conjunto de grupos vulneráveis, olhava para territórios e procurava soluções para endereçar esta questão da pobreza no setor dos transportes. E, curiosamente, realizámos um conjunto de focos grupos e um dos casos de estudo foi a Guarda. E, quando fizemos os workshops com os cidadãos na Guarda, focámos em 2 grupos, no segmento dos desempregados e no segmento dos idosos. E estas foram algumas das frases que nos foram aparecendo nestas discussões. Sempre que me movo, faço de carro, mesmo para pequenas distâncias. Os meus filhos estão totalmente dependentes da minha disponibilidade para os levar a qualquer lado. Prefiro não pensar em quanto dinheiro é que eu gasto nos transportes, porque realmente eu tenho que o gastar. Do lado dos idosos, tivemos 2 perspectivas diferentes. Aqueles que tinham um pouco mais de rendimentos, em que nos diziam: tive de comprar um carro às minhas filhas porque não existem as ligações de transporte para a universidade. Por outros que nos diziam que todos os meus euros são gastos, eu não consigo poupar nada. E depois falamos muito da digitalização e ela tem que estar presente. Mas também temos que ter consciência de que, para muitos dos nossos residentes e muitos dos nossos cidadãos, a internet ainda é considerada perigosa. E se a utilizarmos, todos vão saber a minha vida e quanto dinheiro é que eu tenho. E, portanto, tudo isto tem que ser pensado e enquadrado num pacote. Temos que ter atenção a todos estes vetores. Exemplos de serviços há muitos. Temos falado aqui o transporte contratado,
o transporte a pedido, os serviços de base comunitária. Portanto, as soluções existem e têm vindo a ser testadas. Muitas vezes ainda temos respostas integradas que escasseiam, mas todas estas soluções, e se formos correr aquela mancha azul nacional, já vamos tendo várias soluções destas a virem a ser implementadas no território nacional. E agora só um bocadinho voltar àquilo que tem estado também a ser feito do lado da União Europeia. O Green Deal abre aqui uma porta em que nos diz com toda a frontalidade que as zonas rurais vão ter um papel muito importante na transformação da Europa para este continente limpo que queremos, e climaticamente neutro, que queremos até 2050. Isto obriga-nos a repensar e olhar para as parcerias que têm que vir a ser implementadas, alavancando naquilo que são as potencialidades locais e as vantagens competitivas de cada um destes territórios. Há um trabalho a ser feito por cada um dos territórios de identificar o que é que são as suas vantagens competitivas, diversificar, inovar, procurar financiamento para novos setores económicos. Naturalmente, as infraestruturas e a conectividade, não é à toa que temos uma rede transeuropeia a ter um esforço enorme de conectividade e de criação de todos os missing links que ainda estão em falta. Uma aposta forte nos clusters industriais e tecnológicos, mas, sobretudo, o envolvimento direto da população. Ouvir o que os nossos cidadãos têm a dizer, deixá-los participar no processo de decisão e monitorizar e avaliar para ajustar e voltar a meter no caminho certo, fazendo os ajustes sempre que necessários. Todos estes desafios são muitos, sabemos disso, e, como eu estava a dizer, há necessidade de uma abordagem adaptada ao contexto local, mas também muito assente na colaboração a todos os níveis. E não é, tivemos já aqui hoje o Secretário de Estado, temos a autoridade, temos os órgãos planeadores, temos as câmaras municipais, temos as universidades. Todos estes atores têm que participar e têm que estar envolvidos a caminhar no mesmo sentido para conseguir dar resposta a estes desafios. Gostava só de falar aqui um bocadinho desta ideia do rural proof, portanto, de quando implementamos uma medida, seja ela de transporte, seja ela de outra natureza, tentar fazer esta adequabilidade e verificação, qual é o impacto desta política e qual é o impacto que ela tem nestes territórios, porque é uma aposta que a União Europeia tem vindo a fazer de que não existam compreender que não há custos acrescidos para quem está nos territórios mais de baixa densidade ou rurais face aos que vivem nos centros urbanos. Ao longo destes anos temos vindo a falar das políticas de coesão, das políticas regionais. As iniciativas LEADER têm tido um impacto forte na promoção das áreas rurais e de baixa densidade. A estratégia da Comissão Europeia para a área digital e agora cada vez mais das Smart Cities para a Smart Village. O que aconteceu aqui? Eu vou-me guiar aqui pelo meu, no entretanto. Os pilares dos direitos sociais, os programas de cooperação transfronteiriça são muito importantes, sobretudo para quem está na zona raiana e as zonas transfronteiriças, seja cá, seja a nível europeu, são aquelas que muitas vezes aparecem e em todos os estudos e todas as entrevistas que muitas vezes fazemos nos dizem nós estamos longe do centro dos países, das capitais dos países e estamos longe de Bruxelas. E, portanto, estão sempre aqui, a zona raiana é sempre um conjunto de território que dizem que sempre nós acabamos por sofrer aqui deste problema de estarmos desconectados.
e as recomendações que a Comissão lançou recentemente aos Estados-membros para os Programas Nacionais de Apoio ao Planeamento da Mobilidade Urbana, em que apela e diz claramente que tem que olhar para a mobilidade urbana, para a mobilidade periurbana e tem que olhar para a mobilidade rural. Só que a visão de longo prazo da União Europeia alinha-se também, e eu há bocado já referi, com a rede transeuropeia de transportes, confere um peso redobrado à questão territorial, o pacote da mobilidade urbana, o qual advoga também, mais uma vez, a maior conectividade entre os meios urbanos, rurais e de baixa densidade. Uma visão de longo prazo do Pacto Rural, foi um exercício feito em 2019-2020, que apontava para a necessidade destas 4 grandes vertentes estarem sempre presentes. Ser mais forte, conectado, próspero e resiliente, que contribua para um desenvolvimento equilibrado, com um desenvolvimento equitativo e inovador de todas estas regiões. Desculpem, que eu gostava de vos falar... Estou a andar para o sítio errado. De umas medidas que aparecem e são muito referenciadas neste plano de ação do Pacto Rural, que tem a ver com os drones em zonas rurais. A mobilidade aérea ainda não está a ser muito explorada. Há bocado falávamos o Sr. Reitor apresentou que já estavam em Marte, mas os drones têm um papel importante nas zonas rurais e de baixa densidade. Eles podem fazer distribuição de pequenos pacotes para distribuição de medicamentos. São uma forma interessante que deve ser mais bem explorada também no serviço a estes territórios de baixa densidade. Só dar-vos a conhecer que o Smartanet é uma das iniciativas deste Pacto Rural. É um projeto que está a ser feito com a DG Move, Mobilidade Urbana, a DG dos Transportes e Mobilidade e a DG da Agricultura, em que pretende criar uma rede transeuropeia de municípios para os territórios de baixa densidade, para discutir temas da mobilidade sustentável e da ligação às dinâmicas do turismo em espaços rurais. Temos já a região do Alentejo que está envolvida, a região da Madeira também está envolvida. Vão aparecer candidaturas para outras, para participação nos eventos e na rede. Portanto, vamos criar esta rede europeia de mobilidade rural, vamos desenvolver guias adaptados com um enfoque nos territórios de rurais e de baixa densidade e desenvolver um programa de formação internacional dedicado exatamente ao tema da mobilidade em meio rural e de baixa densidade. Em suma, o que é que nós todos queremos? Políticas bem elaboradas, adaptadas às especificidades de cada região, mas que elas sejam também flexíveis e evolutivas, que tenham esquemas de monitorização. E isto é um aspecto que eu gostava muito de frisar, que é a questão da monitorização, que é muito importante, da participação, que sejam suportadas em ferramentas digitais muito simplificadas e adaptadas. Temos que ter em consideração que muitas vezes estamos a falar de pessoas que ainda não estão totalmente literadas no uso das tecnologias, mas se fizermos este processo compliance, empoderamento para transformação, tenhamos sempre em atenção é que nem todas as soluções servem a todos. Esta questão da transferabilidade é um exercício que tem que estar sempre presente. Não basta eu vi esta solução funciona muito bem num território, não quer dizer que funcione no meu, porque as condições muitas vezes não são as mesmas. E só, por curiosidade, alguns dos exemplos que foram estudados e testados no iReach, desde plataformas de agendamento de viagens com perfis profissionais, perfis diferenciados, em que eu possa,
com facilidade marcar a viagem da minha mãe. Pulseiras, que está no meu pulso e com facilidade eu tenho acesso a chamar o veículo, até aos dispositivos NFCs que chegaram a ser falados, por exemplo, de estarem embutidos num próprio terço. Por fim, duas iniciativas que estão a ser fortemente desenvolvidas nestes últimos tempos. O Regulamento da Rede Transeuropeia. E porquê é que eu falo dele? Porque tem um reforço dos requisitos da infraestrutura e, sobretudo, do reforço da conectividade e coesão territorial. São princípios de base que estão presentes, mas, sobretudo, da forte atenção que passa a ser dada àquilo que são designados os nós urbanos da rede. Portanto, a primeira e a última milha destas viagens desta rede transeuropeia, com a obrigatoriedade de planos de mobilidade sustentável, incluindo nesta transição para as áreas rurais, e com a obrigatoriedade de cumprimento destes requisitos de indicadores harmonizados a nível europeu. E um projeto que iniciámos agora recentemente com o Banco Europeu de Investimentos e com o financiamento do Jaspers, que é um programa de formação e capacitação em planos de mobilidade sustentável a nível europeu, onde exatamente, e associando ao SMARTA, vai ter uma atenção muito forte à questão dos territórios de baixa densidade e das áreas rurais na Europa. Portanto, brevemente vão começar a surgir módulos de formação para estes planos de mobilidade adaptados também aos territórios de baixa densidade a nível europeu. Muito obrigada pela vossa atenção e muito obrigada, Ana Paula, pelo convite para estarmos aqui.